juntando o terror e a piedade, tem por efeito a purificação dessas emoções. A definição agora de comédia para Aristóteles. A comédia é, como já dissemos, imitação de homens inferiores, não, todavia, quanto a espécie de vícios, mas só quanto aquela parte aquela parte torpe que é o ridículo. O ridículo é apenas certo defeito, torpeza anódina e inocente, que bem demonstra, por exemplo, a máscara cômica, que sendo feia e disforme, não tem expressão de dor. Apesar de as definições ofertadas pelo filósofo serem esclarecedoras, o que mesmo em sua obra, e faltou um negocinho aqui, o que está posto em sua obra, nada mais é do que o passo a passo de como se deve produzir uma tragédia perfeita, à semelhança do que foi Édipo Rei. Infelizmente, não nos chegou a parte da obra em que o filósofo tratou profundamente da comédia. Essa parte não nos chegou, que pena. O que está claro é as artes em representar homens de caráter distintos. Diferentemente da tragédia, a comédia comporta o exagero, o escárnio, a zombaria, o jocoso, a gargalhada desmedida, a anedota dissimulada e, por fim, a ironia, que estabelece o efeito cômico. Nada mais é do que a polis, a cidade rindo dela mesma. Aristófanes, o mais emblemático comediógrafo grego, num tom de muita ofensa, jocosidade e ironia, em sua obra denominada As Hades, acusa o personagem do filósofo Sócrates de 3 graves crimes contra a cidade, a saber, não reconhecimento dos deuses da cidade, introdução de novos deuses e corrupção da juventude. Por favor. O mais chocante de tudo é que as acusações desferidas contra o filósofo no contexto literário foram levadas em consideração no contexto do autor. Ou seja, Sócrates, o homem, não um personagem do teatro aristofânico, foi acusado pelos mesmos crimes veiculados na peça teatral. Nesta mesma peça, o comediógrafo expõe a situação de um pai abastado, cujo filho dilapidara toda a sua fortuna com apostas sucessivas em corridas de cavalo, deixando-lhe assim sob a tutela de muitos credores. Estrepsíades, pai desafortunado, não tendo talento para ser iniciado ao pensatório era a escola de Sócrates, resolveu então enviar seu filho Fitípodes para aprender poderosos discursos com objetivos escusos de persuadir todos os seus opressores quanto ao não pagamento das dívidas. Este, por conseguinte, sendo exposto ao ensinamento da retórica do filósofo, aprende a fazer do discurso fraco algo forte. Ao retornar ao lar, o filho amante das corridas de cavalo ensina o pai a se desvencilhar de todos os seus muitos devedores. Ao se tornar cada vez mais hábil na arte retórica, através do raciocínio injusto, Fitípodes acha mais do que justo aplicar uma boa surra ao seu pai, avisando-lhe que ainda repetiria o mesmo feito com sua mãe, sem que houvesse qualquer contra-argumento do próprio pai. Um filho surrar o pai era algo completamente inimaginável na ambiência cultural da Atenas clássica. No dizer do professor Junito de Souza Brandão, a finalidade da comédia é contemplar a vida de um ponto de vista antitético. Neste sentido, qual seria então a contribuição da comédia grega para o Novo Testamento? O conceito de ironia... Eu tenho tempo ainda? Está acabando, viu? O conceito de ironia, amplamente difundido e utilizado nos espaços destinados às performances de ordens jurídicas, também aparece como sendo um artifício fundamental às dinâmicas ofensivas propostas pela comédia grega. Se a ironia é a capacidade de se dizer o contrário do que se quer dar a entender, e por conseguinte se caracteriza muitas vezes pelo emprego inteligente de termos que estabelecem o contraste, para assim criar o efeito cômico, é completamente possível encontrar amparo para a ocorrência de tal fenômeno no texto neotestamentário. A elaboração da ironia no texto do Novo Testamento aparece sobre 2 planos. No primeiro, aparece na construção da estrutura narrativa de um determinado contexto. No segundo plano, aparece na atuação dos personagens, quando se utilizam de determinados termos linguísticos em detrimento de muitos outros. De elaboração tanto da arquitetura imediata do texto,
bem como da enunciação dos personagens no contexto literário, revelam não só a gravidade ao tratar de temas específicos, como também apontam para um alto grau de sofisticação que está para além do texto puro e simples. Estou acabando, viu, gente? Tá. Os exemplos a seguir demonstrarão como os respectivos planos se articulam na ambiência do Novo Testamento. No Evangelho de Marcos, vou ler para vocês, capítulo 10, do 46 ao 52, mais precisamente no excerto que veicula a cura do cego Bartimeu, a pergunta irônica que o texto sugere é a seguinte: quem de fato é o cego? Eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Era para apresentar no slide, mas o nosso amigo não veio. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego e mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Eu, ouvindo que era Jesus o Nazareno, obrigado, gente. O Nazareno pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Pôs-se a clamar o quê? Jesus, filho de Davi. Muito obrigado, pessoal. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: clamai-o, chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. Lançando sobre si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. O texto original é que eu contemple. Torne a ver foi uma tradução meio forçada. Perguntando a Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e a seguir a Jesus estrada fora. O verbo seguir a Jesus no grego traz consigo uma qualidade no seguir. Ou seja, no original está dizendo o seguinte: tornou a seguir Jesus como um discípulo. Agora, veja bem, ele ouviu falar de quem? Jesus de Nazaré. E quem ele clama? Jesus de Nazaré? Filho de? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Lembra o apelo do nosso amigo Natanael, quando dito por Filipe que havia encontrado o Messias, e Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, Nazaré ou Nazareno não é mais do que um comum de uma cidade significativa naquele contexto imediato. Mas quando o cego clama: Jesus, filho de Davi, não Jesus, filho de Nazaré, não Jesus de Nazaré, não Jesus de Nazareno, o texto quer dizer a seguinte coisa: olha, os discípulos nunca tinham chamado Jesus de filho de Davi, e nem aquela multidão estava clamando filho de Davi, aquela multidão conhecia Jesus como Nazareno. Aí a pergunta que o texto propõe é o seguinte: quem de fato é o cego? Aquele que é privado da vista ou aquele que não discerne? Esse é o efeito cômico, porque o cego estava privado da visão propriamente, mas a multidão estava privada do discernimento, porque ali, para além de um homem que residia nas cercanias de Nazaré, ali era o Messias, o filho de Davi. E o cego, sem nada a ver, sem nada a enxergar, discerne isso. Um outro exemplo, estou terminando, viu, Flávio? Não briga comigo. Estou terminando. Um outro exemplo bem interessante é no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 15. Né? O efeito cômico que opera por trás da ironia está na comparação entre os escribas e fariseus com a figura do importunador Satanás. Por que eu digo isso? Olha só. Mateus 23, versículo 15, diz o seguinte: Wan himin gramates kai farisaion hypocritai hot periagete tentalasam temperisain poietem reproseiton kai hopogenetam poiete oton voion genos ploteron timin. Traduzindo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais a terra e o mar
para fazer um prosélito, e uma vez feito, o torna filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O que significa isso? Ai de vós, escribas e fariseus, que odiais a terra e o mar. Esse texto aqui, o efeito cômico desse texto, está em Jó, no primeiro capítulo, quando é perguntado a Satanás, quando Deus pergunta a Satanás, onde vem Satanás? De rodear a terra. Então aqui Jesus está chamando os fariseus e os escribas de Satanás. Esse é o efeito cômico maravilhoso. Vocês pegam um carinha, pegam um prosélitozinho e fazem dele filho do inferno 2 vezes. Quem tem essa função de desviar o caminho? Não é Satanás? Então os escribas e fariseus, na ótica de Jesus, são Satanás. Então esse é o efeito cômico, e a Bíblia estava tarde disso. E a coisa mais bonita. Um outro exemplo, estou terminando, estou falando, mais um exemplo. Pode voltar. E o efeito cômico que opera por trás da ironia está na comparação entre os escribas e fariseus com a figura do importunador Satanás, apresentado no contexto do livro de Jó. Já na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, isso é maravilhoso. No capítulo 5, vou abrir rapidinho. Isso é maravilhoso. Não se escandalizem com o que Paulo vai dizer, viu? Capítulo 5, versículos 11 e 12, que diz assim, ó: Ego de adelfóio, ei, peritomen, et querisson, ti et de caiomen, ora categritai to scandalum tu estauro. Felon caio, apocrapsantai hol, apstotuntas remares. Paulo diz a seguinte coisa: eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. O termo em grego que ele usa para circuncisão é peritomé. Peritomé. O que significa peritomé? Peritomé, a preposição peri, junta do verbo tomar, que ganhou forma de substantivo. Significa cortar. Peri é uma preposição no grego que significa em torno, ao redor. Por isso tem a palavra perímetro. Isso, ao redor do metro. Por isso eu tenho tantas outras palavras com peri. E vejam que que peritomeno, nada mais era do que cortar a carne em volta do prepúcio. Ou seja, era fazer, atualmente falando, uma operação de fimose, mais ou menos isso, né? Exatamente isso, né? O cara não tem de hebraico aqui, exatamente isso. Mas vejam que o que é interessante, que Paulo, quando vai contra-argumentar a respeito de peri, de circuncisão, ele não vai usar um termo que se corresponde diretamente à circuncisão. Ele vai usar um termo que se chama katatomeno. Katatomeno é uma outra coisa. Se eu tenho o verbo peri que em volta, katar, a preposição katar, é de uma outra natureza. Vou falar um verbo grego aqui e vocês vão descobrir o que significa. Se eu falo o verbo katarhel em grego, o que vocês entendem? Sério, faz isso mesmo. Catarro. Isso, gente, catarro. O que é catarro? É a ação de descer de baixo para cima, de cima para baixo. Isso é catarro. É uma coisa nojenta. Então é descer de cima para baixo. Então a preposição catar é de cima para baixo. Por isso que eu tenho a palavra catálogo. É aquilo que eu pesquiso de cima para baixo. Agora, mas Paulo, para fazer o efeito contrário, ele não vai usar a palavra katatomeno. Katatomeno para Paulo seria o seguinte: olha, se peritomeno é cortar em volta, katatomeno é decepar a glande. De cima para baixo, é cortar mesmo, decepar. Isso, mas só que Paulo, o que eu acho interessante em Paulo, para trazer o efeito cômico e a gravidade daquilo que ele está expondo e dizendo, ele vai usar uma palavra do vocabulário médico
para elaborar de forma muito mais sofisticada o argumento, o efeito cômico que ele quer tratar. Pois bem, versículo 12 diz assim, Oferenkai apocrapsontai roi anastapontes rimano. Tomara que até se mutilasse os que incitam a rebelião. O que Paulo está dizendo com isso? E o verbo que ele utiliza aqui é apocrapo. Apocrapo, o verbo crapo, é cortar. E é um verbo preposicionado, ele usa a preposição apó. O que significa isso? Por que ele não usa o verbo, não usa a palavra katatomena? Porque a revolta de Paulo era tão grande e o efeito cômico que ele queria causar era tão profundo, que estava dizendo o seguinte: olha, vocês estão tão preocupados com a circuncisão, na hora de vocês circuncidarem, que vocês cortem o pinto mesmo, essa é a expressão. Por isso que Paulo ele não usa a expressão katatomena, porque seria muito óbvio. Por isso ele vai pegar uma palavra do médico para trazer o efeito cômico de uma maneira muito mais grave. Por isso ele usa o verbo apocacto, que é cortar. Mas cortar como? Cortar tudo. É castrar o cara tudo, ao máximo possível. Então, o efeito trágico se dá nisso, quando ele pega uma palavra, e Paulo conhecia muito bem o grego koiné sobretudo, ele pega uma palavra do contexto do vocabulário médico e aplica ao contexto imediato para provar a gravidade e fazer da gravidade um efeito cômico risível para aqueles que estavam recebendo a carta, que nada mais era dos nossos queridos lá da igreja da Galácia, né? Para concluir, de fato, não dá mais exemplo nenhum. Vamos lá, concluindo. Tá. Já na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 11 e 12, que eu já li, ao lançar mão de um termo retirado do vocabulário médico, o efeito cômico que se opera pela via da ironia se instala de maneira absoluta, sem deixar dúvida do que se pretende dizer de fato. Ao selecionar um termo de um determinado contexto, ao selecionar um termo de um determinado contexto e aplicá-lo em outro, Paulo, bem conhecedor do grego koiné, demonstra o potencial irônico apresentado no contexto da carta. Por fim mesmo, a cultura grega, de um modo geral, pode ser vista como positiva na contribuição aos contextos históricos e literários do Novo Testamento, sem falar ainda da sua contribuição artística para melhor embelezar boa parte dos temas tratados em diversas passagens do Novo Testamento. Muito obrigado pela paciência. Você vê como é que é o idioma originais, como ele é mais rico do que a nossa tradução. Que às vezes tem palavras e coisas que a língua portuguesa não suporta. Não é porque é ruim, não suporta. Então o grego e o hebraico é fundamental estudar para saber as coisas assim, mais profundas da Bíblia. Boa tarde, gente, tudo bem? De novo. Bom, gente, vou falar com vocês sobre o trabalho do artista cristão e do ator evangélico na perspectiva do pensador teatral Bertold Brecht. Bom, vou falar de estranhamento. Alguém já ouviu falar sobre isso? Distanciamento, em algum lugar? Bom, para a gente pensar em distanciamento, a gente tem que pensar numa coisa, que para a gente estar distante de algo, primeiro devíamos estar próximos. Bom, ambos falam de Aristóteles aqui, né? O Brecht ele é totalmente contra esse pensamento aristotélico. Ele diz que o teatro ele tem que ser deslinearizado, ou seja, o conceito de início, meio e fim vai deixar de existir. Para a gente ser mais objetivo na nossa fala, o que eu quero falar aqui exatamente é o papel de nós artistas dentro da igreja e fora também, de estarmos distante do personagem. É não mergulhar totalmente, ou seja, criarmos eles, construirmos eles, mas chegar num determinado momento de entender, bom, eu não sou isso. E quando eu falo de Inquisição, é no sentido literal mesmo. Porque a Inquisição, quando a gente pega a história, a gente vai pensar em quê? Caça às bruxas, perseguição, Idade Média, Idade Moderna, então. A Inquisição era perseguição. Quando eu chego na Inquisição cênica religiosa, eu estou querendo dizer o quê? Que o ator, ele tem que
se desprender das questões espirituais e partir para as questões técnicas. O artista evangélico, ele tem que ler muito, tem que estudar bastante, tem que pesquisar os caras, tem que pegar esses nomes. Mas quando essa história surgiu? Onde isso veio? Bom, vamos aqui falar de passado, vou falar de século XX. Rússia. Bom, o Piscator, Evgen Piscator, ele criou um chamado teatro político. Enquanto o teatro de Stanislavski, que é um cara que vocês deveriam pesquisar bastante, que diz sobre o trabalho do ator, sobre construção de personagem, o Piscator ele traz uma visão de teatro político, para a gente poder analisar o teatro e pensar nele como figura crítica. Bom, a partir daí a gente vai criar um efeito que na Rússia é um termo que não se sabia se expressar: estranhamento, distanciamento, estar próximo. Ou seja, para mim estar próximo dele, para mim distanciar dele depois novamente, eu tenho que estar próximo. Esse é um conceito interessantíssimo para a gente trabalhar na igreja. O ator, ele tem que estar munido dessa tecnologia, dessa técnica. Essa técnica é muito interessante. Bom, ela vai surgir aonde? Enquanto Stanislavski, ele diz o seguinte: bom, vamos trabalhar o realismo psicológico, o ator mergulha, o ator vai ter que entrar. Bertolt Brecht diz o contrário. Ele diz que o ator tem que racionalizar, ele tem que criticar, ou seja, parte de uma conclusão para analisar a explicação. Interessante isso, né? Mas como isso está acontecendo hoje no nosso cotidiano, século 21, 2014? O ambiente da igreja é um ambiente muito propício a se fazer arte, mas é um ambiente que muitas vezes nós somos inquiridos. Bom, passamos por certas inquisições. Eu sou um exemplo disso. Desenvolvi teatro na igreja que eu participava, e lá pessoas se afastaram e falaram: bom, foi por causa do personagem que eu fiz, aquele personagem influenciou minha vida. Bom, você pode estar fazendo um personagem bom ou ruim, que ele não vai influenciar a sua vida. Esse é um escudo que muitas pessoas usam de maneira errônea para se justificar de alguns atos que cometem. O teatro é uma arte milenar, como muitos aqui falaram. O teatro é tão milenar que ele, por si só, não se deixa se envolver nesse tipo de, desculpa o termo, mesquinharia. É uma mesquinharia isso, porque, bom, eu fiquei mal porque o demônio entrou na minha cabeça. Não, não é por aí. Não é por aí. A gente tem que parar e analisar criticamente o nosso trabalho. Pensar como artista. Criticar o que a gente está fazendo. E aí surge o quê? Quem não entende de arte, quem não pensa artisticamente falando, vai fazer o que com a gente? Vai jogar a gente para a sarjeta. Eu passei por 2 inquisições. Eu estou falando disso porque eu tenho propriedade. Não foi uma coisa assim, criada na Lavantê. Assim, esse estudo que eu estou trazendo para vocês, ele vem de um trabalho de pesquisa própria. De passar, de estar fazendo um trabalho. Você não pode fazer isso. Isso, para mim, é o quê? Censura. Censura cheira o quê? Ditadura. História, gente. Ou seja, as coisas que aconteceram lá atrás se refletem agora. Só mudam de nome, mudam de locais, mas se repetem. Bom, voltando aqui o texto, se inspirou também, o Brecht, ele vai se inspirar o quê? Na teoria biomecânica e no expressionismo. O que ele vai trazer para a cena? Enquanto a cena, bom, isso é interessante. Nos palcos na França, século XVIII, século XVII, subiam até cavalos no palco. Aí vai surgir uma coisa que é interessantíssima: a substituição dessas questões por outros elementos, como iluminação, uma cenografia mais branda. Enquanto a coisa era tão realista na Rússia, bom, o cara começou a pensar: bom, não é por aí não. Vamos começar a pensar em teatro criticamente. E ele
estava numa época que a Europa estava ascendendo o totalitarismo. Hitler, Mussolini. Então o que aconteceu? Teve que fugir para vários lugares. E foi tentar passar sua técnica. Inclusive foi para os Estados Unidos numa época. Veio da Rússia pré-comunista essa teoria dele. E surgiu então o que já tinha visto o Piscator, que é o teatro épico, que é diferente do teatro aristotélico, que é um teatro mais objetivo, que trabalha essas ideias assim, que trabalha no envolvimento emocional. Ele assume um papel de troca, assim, de distância. Você passa a analisar criticamente. E acho que é isso, gente. Assim, é um assunto mais profundo. A gente pode depois discutindo depois. A distância dela mesma, né? Ou a distância dela mesma faz um personagem, né? Ela é real. No caso, para o personagem volta a ser, nada influencia, como ele falou. A pessoa nunca pode ficar falando que, meu Deus, eu interpretei Golias. A voz que eu fiz assim, como se fosse um demônio, eu interpretei, a pessoa até ficou com medo, mas eu interpretei só. Não precisa ficar falando, meu Deus, será que Deus me castigar? Não vai, porque isso é uma arte. Né? Existe arte assim, artes mais profundas, mas isso aí depende do local também. Né? Eu acho que a igreja tem espaço sim para a pessoa que mexe com as artes cênicas. Eu acho assim, interessante pergunta, Flávio. Eu acho que uma coisa que tem faltado muito pro teatro dentro da igreja, acho que é um incentivo também fiscal, sabe? É uma coisa que eu acho bem interessante assim, que eu sou testemunha própria de muitas vezes tirar do próprio bolso para fazer, e próprias lideranças não, entendeu? Tipo assim, a gente vê financiamentos para outras questões, mas para outras você sente assim um distanciamento até, entendeu? Assim, mas essa demonização eu acho que é clássica. É clássica que tantos caras assim foram pensar em teatro, discutiram teatro e... Virou ironia. Virou ironia, entendeu? E aí chega nessa questão de preparo espiritual. Isso para mim é uma história que já virou milenar. Que daqui a 1000 anos vão ter livros escritos o preparo espiritual e vão rir da gente, eu acho. Porque eu acho que não é isso. Eu acho que a função do teatro é trazer crítica, é chegar quem está interpretando, nós atores, é causar na plateia um estranhamento, assim, uma aproximação também, assim, mas sabendo que essa perseguição é milenar. Mas eu acho que falta incentivo fiscal, apoio, e principalmente uma aproximação desses líderes de entender o que é o teatro. Se chamar eles, vamos sentar para conversar? O que é isso, sabe? A despeito da realidade dessa triste situação, onde esse tipo de arte específica é satanizado, eu queria trazer para vocês a boa nova de que eu consigo enxergar as coisas mudando. Talvez não na velocidade que nós gostaríamos que elas mudassem, mas já percebo ainda como que uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas eu já percebo ao longe a possibilidade de uma enorme chuva. Eu já percebo algumas igrejas com alguns ministérios de teatro sem recurso nenhum, é verdade? Porque a verba é destinada para o Departamento de Educação, para o Ministério de Jovens, para o Ministério de Louvor e para o Ministério do Teatro é o Se Vira. Você pega aquele pano velho sujo lá, que vai ser a sua roupa de TNT. Mas calma, eu acredito que todo o processo de abertura é paulatino, é lento, mas eu ainda consigo observar que algo está acontecendo sim. Talvez a gente devesse olhar mais para os católicos que quando catequizavam os povos assim que chegavam, como foi diferente aqui no Brasil, eles se valiam da dramatização, sim, eles se valiam do teatro, por que não? Para conseguir passar as mensagens bíblicas,
aquilo que eles tinham a comunicar, e talvez nesse quesito a gente ficou um pouco muito agarrado nos nossos próprios preconceitos. Mas já houve outros preconceitos. Quem aqui é de ministério de louvor aqui? Quem é da área de música? Não tinha muito tempo que não se podia tocar bateria no templo da igreja. Não é verdade isso? Guitarra também não era um instrumento bem-vindo, né? Era órgão, era no máximo um violão, e hoje a gente vê uma diferença. Eu quero acreditar que o que está acontecendo vai ter uma consequência maior. Tragédia. Então, gente, como eu não sou alguém da religião, eu vou falar de acordo com aquilo que as minhas sucessivas leituras do Novo Testamento me fazem pensar. Se na Grécia a gente tinha o gênero fábula, em Jesus nós temos parábola. Fábula, parábola. E o que é mais interessante na parábola é que a parábola era musical. O método da parábola, traduzido para o seu original, que era o aramaico, o teólogo especialista Joaquim Jeremias, ele traduzindo as parábolas gregas, as parábolas de Jesus do grego para o aramaico, ele percebeu o ritmo na métrica de cada parábola, percebeu que eram todas elas musicais e todas elas serviam simplesmente como estratégia de memorização. Cada parábola era um instrumento de memorização e tinha um conteúdo pedagógico, um conteúdo de ensino. Mas o que eu acho interessante é esse poder que o povo evangélico tem de criar mundos paralelos. Por que eu digo isso? O que eu entendo por mundo paralelo? Música do mundo e música que não é do mundo. Até hoje eu não sei o que é isso, gente. Eu não consigo ouvir Mozart e dizer que aquilo é música do mundo. Não dá. Mas outro dia eu escutei uma música chamada Sabor de Mel e eu conheci que aquilo como sendo do mundo. Então eu não sei quais são os critérios. Então, teatro cristão e teatro não cristão é a mesma coisa. O problema é que a gente começou a cindir coisas e a coisa é uma só. Agora, eu posso fazer uma coisa de inúmeras maneiras, inúmeros modos. Agora, o que eu não posso é criar mundos paralelos. Livros que são cristãos, livros que são mundanos e livros que não são mundanos. Eu não consigo perceber isso. Quando eu leio Dostoiévski, eu não consigo perceber mundanidade ali, eu não consigo. Mas ao fazer a leitura dos livros do Malafaia, pelo amor de Deus, desculpe aqui, gente, se alguém está igreja do Malafaia. Ao ler o livro do Marco Feliciano, eu consigo ver mundo ali. Então eu não sei em que pé está isso, mas o grande problema é criar mundos paralelos. Quando o Novo Testamento nos chama a reflexão e entendimento de que eu devo analisar todas as coisas e reter o que é bom delas todas. Então analiso, julgo e reter o que é bom delas todas. Agora, a arte é arte. A arte é arte. E como arte, ela foi muito utilizada no Novo Testamento. Eu acabei de citar para vocês exemplos de como a comédia grega influenciou o Novo Testamento, e o professor Tiago citou como a tragédia grega influenciou boas coisas ali no Novo Testamento também. Então, gente, arte é arte, acho que precisa desmistificar um pouco essa coisa. Era assim, ó, as artes, a arte pela arte. Latim. Uma questão? Até aonde essa história é verdade, tem alguma sua mitologia. Eu queria saber se, porque até onde as pestes, por exemplo, né, aí já vê que, mas pode ter sido alguma coisa de real. Pestes assolavam as cidades. Agora, aqui os antecedentes da comédia Édipo Rei são antecedentes lendários, são. É claro que dentro de uma narrativa mitológica, lendária,
existem elementos incorporados que são acrescentados a uma verdade, transformando ela em algo que não era factual. Então a gente, na verdade, não tem muito recurso para averiguar exatamente o que de fato era verdade ali ou não, mas é claro que ela está repleta de elementos mitológicos, até porque quando a gente fala do surgimento, o professor Wagner pode falar com mais propriedade do que eu, o surgimento da tragédia, ela se dá num momento de transição, né? A polis surge por volta do século 8, 7 a.C., e isso vai fazendo com que vá mudando uma forma de pensamento mitológico, religioso, para um pensamento político, racional, né? E aí, nessa culminância, surge o gênero trágico, mas é uma transição de pensamento que ainda carrega consigo muito da visão mitológica de mundo. Não sei se respondi a sua... Não sei se o professor Wagner pode fazer algum acréscimo. Gente, a gente agradece aqui a oportunidade, foi bom a troca. E a gente vai estar depois ali, quem quiser pegar nosso e-mail, Face, aí pode estar falando com a gente, tá bom? Obrigado.